Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui mais uma vez com a Mari, com a Janice, e hoje a gente vai ter um convidado especial. Você adivinhou quem que ia ser esse convidado já? Você já sabia, se ligou? Hoje a gente vai ter um episódio super especial com o Art Middlekauff, e ele vai estar aqui conversando com a gente sobre a metodologia da Charlotte Mason, e eu espero que você super aproveite. Se você ainda não sabe quem é o Art, a Mari agora vai explicar para você quem ele é. O Art é um amigo e um mentor, mas antes disso, o Art, juntamente com a sua esposa Bárbara, são pais homeschoolers de 3 filhos, sendo que 2 já estão na faculdade. E eles optaram por essa modalidade de educação, homeschool, há mais de uma década. Durante esse tempo que o Art vem fazendo educação domiciliar, ele também tem estudado os escritos de Charlotte Mason e aplicado suas ideias de vida em seu homeschool e comunidade. Art tem uma história muito interessante de como sua descoberta de Charlotte Mason levou a uma transformação pessoal e uma perigosa aventura. Uma delas incluindo o audioblog Charlotte Mason Poetry. Art escreveu vários ensaios sobre a teologia e filosofia de Charlotte Mason, que foram publicados em 2 volumes de Essays on the Life and Work of Charlotte Mason, disponível pela editora americana Riverbend Press. Art caminha na tradição teológica de Charlotte Mason como membro de uma igreja anglicana perto de Detroit, Michigan, onde ele reside com a sua família. Então tá, pessoal, nós estamos hoje com o nosso convidado especial Art, prontas para começar a nossa conversa com ele sobre a educação Charlotte Mason e a educação clássica. Então, vamos perguntar para o Art um pouquinho sobre ele. Art, conte-nos um pouco sobre você e como você encontrou Charlotte Mason. Tu também poderia compartilhar sobre a tua filha que foi educada em casa com os métodos da Charlotte Mason e que já está na faculdade? So, Art, can you tell us a little bit about yourself and how you found about Charlotte Mason? Could you also share about your daughter who is right now in college after graduating from a Charlotte Mason education? Yes, so first, let me just say it's wonderful to be here, and I'm very grateful for the opportunity to speak with you all today. Eu quero começar dizendo que é maravilhoso estar aqui com vocês e eu estou muito grato pela chance de estar aqui. I like to say that I'm the least likely person to be talking about Charlotte Mason because I'm just a dad who wanted to teach my children at home. E eu quero dizer para vocês que eu sou uma das pessoas menos prováveis de estar podendo falar sobre a Charlotte Mason, porque na verdade tudo que eu queria era ser um pai que ensina os meus filhos em casa. When we decided to homeschool when my firstborn was 4 years old, my wife said, "How are we going to educate our children?" E quando a gente decidiu começar a fazer a educação domiciliar, quando meu filho tinha 4 anos de idade, a minha esposa disse para mim como é que a gente vai conseguir fazer isso. I didn't know anything about education, so I started to research. E eu não sabia nada sobre educação, então eu comecei a pesquisar. The year was 2003, and I discovered For the Children's Sake by Susan Schaeffer Macaulay. E o ano era 2003 e eu descobri o livro Pela Causa das Crianças da Susan Schaeffer Macaulay. So since that point, I've spent the next almost 2 decades trying to apply Charlotte Mason's ideas to my homeschool to the best of my ability. E desde aquele momento, eu tenho me esforçado para usar e aplicar as ideias da Charlotte Mason da melhor forma que eu consigo. In that time, I've had 2 of my children graduate from our homeschool and go to college. E nesse meio tempo, 2 dos meus filhos se graduaram na educação formal e agora estão na faculdade. For both of them, this was the first time that they took classes in a physical school building. E para ambos, na faculdade foi a primeira vez que eles tiveram aulas num prédio físico de escola. My daughter just finished her freshman year at Iowa State University, studying agricultural business. A minha filha acabou agora o primeiro ano de faculdade, Iowa College? Iowa State University. Na Universidade do Estado de Iowa, e ela tá estudando negócios agronômicos. And my daughter has written about
has written and shared about her experience being educated with the Charlotte Mason method. E a minha filha escreveu sobre a experiência dela como tendo sido educada dentro do método Charlotte Mason. Muito obrigada por essa apresentação. Art, thank you for introducing yourself to us. A nossa primeira pergunta, então. Aqui no Brasil já começa a acontecer de muitas pessoas dizerem que Charlotte Mason é clássica. E talvez as pessoas confundam um pouco, porque Charlotte Mason defende uma educação liberal para todos. A educação liberal que ela defendia tem algo a ver com as 7 artes liberais? Here in Brazil, there's an idea that Charlotte Mason was a classical educator, probably because she defended a liberal education for all. Does the liberal education that she advocated for have anything to do with the seven liberal arts? Could you explain a little bit more about that? Yes, I'd be happy to. Sim, eu adoraria. There are multiple definitions for the English word liberal. Tem muitas definições para a palavra em inglês liberal. The two relevant ones for this question are: As duas mais importantes para essa questão são: number one, of or befitting a man of free birth. A primeira definição é sobre ou quanto a um homem nascido livre. Number two, ample or full. E a segunda é amplo ou cheio, completo. The term liberal arts comes from the first definition. E o termo artes liberais vem da primeira definição. A wonderful book by Gerald Gutek E um livro maravilhoso do Gerald Gutek, called A History of the Western Educational Experience, chamado História da Expressão Ocidental da Educação. he says, following the conventional Greek distinction between free and servile people, Ele fala que, de acordo com a definição grega da distinção entre pessoas livres e servas, Aristotle designated liberal arts as those studies for free people. o Aristóteles designou as artes liberais como aqueles estudos que tinham como objetivo as pessoas livres. Other occupations, such as trade, commerce, and farming, As outras ocupações, como comércio, a venda, a compra e venda e a agricultura, Aristotle claimed, o Aristóteles disse que distort the body and reduce the time essas práticas distorcem o corpo e reduzem o tempo available for leisurely cultivating intellectual excellence. que pode ser utilizado para desenvolver o lado intelectual de uma maneira relaxada So e there were prazerosa. seven liberal arts: Então haviam 7 artes liberais: the trivium and the quadrivium. o trivium e o quadrivium. Now, Professor Daniel Kidder E então o professor Daniel Kidder, of Drew Theological Seminary in 1882, do Seminário Teológico Drew, em 1882, 4 years before Charlotte Mason wrote Home Education, 4 anos antes da Charlotte Mason escrever o Educação Domiciliar, he explained how the trivium and the quadrivium ele explicou como o trivium e o quadrivium made the jump from Aristotle and classical Greece deram o salto de Aristóteles na Grécia Antiga to medieval Europe para a Europa medieval. by a man named Boethius. Esse salto aconteceu através de um homem chamado Boécio. So I'm gonna quote Professor Kidder. E então eu vou citar o professor Kidder. Boethius, who has been called the last of the ancient philosophers, Boécio, que é considerado o último dos filósofos da antiguidade, and the connecting link between the classical and medieval age, e o link de conexão entre a era clássica e medieval, made a translation of Aristotle's categories fez uma tradução das categorias aristotélicas into Latin. para o latim. His contemporaries formed compendiums of logic and rhetoric. Os seus contemporâneos geraram compêndios de lógica e retórica.
These manuals Estes manuais became the oracles of that long and dismal period se transformaram nos oráculos daquele período longo e obscuro, in which the trivium, grammar, logic, and rhetoric, em que o trivium, a lógica, a retórica e a gramática, and quadrivium, music, quadrivium, arithmetic, geometry, and astronomy, música, aritmética, geometria e astronomia, were the chief topics of study and instruction. eram os principais tópicos de estudo e instrução. The ignorance consequent upon such a condition A ignorância que é consequente desta condição continued for the long period of 5 centuries continuou pelo período longo de 5 séculos, without material variation. sem qualquer variação material. That's the quote from Kidder, 1882. Essa é a citação do professor Kidder, de 1882. But in the 19th century, a liberal education did not mean the 7 liberal arts. Mas no século XIX, uma educação liberal não significava estudar as 7 artes liberais. Thomas Huxley was a 19th century agnostic, Thomas Huxley era um agnóstico do século XIX. wrote a very famous essay Ele escreveu um texto muito famoso called A Liberal Education and Where to Find It. chamado Uma Educação Liberal e Aonde Encontrá-la. He said that education should teach people Ele disse que a educação deveria ensinar as pessoas the laws of nature as leis da natureza and the ways of men. e os caminhos do homem. He defined a liberal education, Ele definiu a educação liberal, and I will quote Huxley, e eu vou citar o Huxley: education which has not only prepared a man a educação que não apenas prepara um homem to escape the great evils of disobedience to natural laws, a escapar do grande mal da desobediência às leis naturais, but has trained him to appreciate mas que o treina a apreciar and to seize upon the rewards e a colher as recompensas which nature scatters with as free a hand que a natureza espalha com a sua mão livre, as her penalties. assim como as suas penalidades. End of quote. E esse é o fim da citação. So Huxley emphasized science at the expense of the humanities. Então Huxley enfatizou a ciência como maior do que as humanidades. And a debate as to the content of a liberal education ensued. E então isso gerou um debate sobre quais são os conteúdos de uma educação liberal. In Charlotte Mason's second volume, Parents and Children, No segundo volume da Charlotte Mason, Pais e Filhos, chapter 11, she says, education is the science of life. no capítulo 11, ela diz que a educação é a ciência da vida. Then she references Thomas Huxley. E aí ela faz uma referência a Thomas Huxley. And she says, quote, E ela diz, abre aspas, we see at once the importance nós vemos imediatamente a importância of every attempt to solve scientific and social problems, de toda tentativa de tentar resolver os problemas científicos e sociais, or problems of faith, ou problemas de fé, as helping us to understand como nos ajudando a compreender those laws of nature essas leis da natureza and ways of men, e os caminhos do homem, the love and dutiful attitude, o amor e a atitude de deveres or the will towards which e a vontade para a qual Mr. Huxley considers to be o Sr. Huxley considera ser the sole practical outcome of education. o único resultado prático da educação. So you see that Charlotte Mason Então você pode ver que a Charlotte Mason was sympathetic to Huxley's point of view, tinha simpatia pelo ponto de vista do Huxley, but she gave her own definition of a liberal education. mas ela deu a sua própria definição de educação liberal. In her paper called No seu texto chamado
a liberal education for all in elementary schools. Uma educação liberal para todos nas escolas primárias. And she said, quote, E ela disse, abre aspas, Milton's idea of a complete and generous education a ideia de Milton de uma educação completa e generosa meets our occasions. Vem ao encontro das nossas necessidades. That which fits a man Aquilo que cabe ao homem to perform justly, skillfully, and magnanimously que cabe ao homem praticar de forma justa, magnânima e habilidosa all the offices, both private and public, tanto os cargos públicos como privados, of peace and war. na guerra e na paz. And perhaps it remains for our generation E talvez permaneça para que a nossa geração to prove that this ideal is open provar que esse ideal está em aberto and necessary for persons of all sorts and conditions. e seja necessário para pessoas de todos os tipos e todas as condições. So you can see that Charlotte Mason is referring to the first definition of liberal. Então você pode ver que a Charlotte Mason está fazendo referência à primeira definição de liberal, Ample and full. ampla e completa. So when Charlotte Mason speaks of a liberal education, Então, quando a Charlotte Mason fala de uma educação liberal, she's not talking about trivium and quadrivium. ela não está falando do trivium e do quadrivium, Those are neither ample nor full. porque esses não são nem amplos e nem completos. She's speaking of the knowledge of God, Ela fala do conhecimento de Deus, knowledge of man, conhecimento do homem the knowledge of the universe. e o conhecimento do universo. All knowledge for all people. Todo conhecimento para todas as pessoas. Now, there's a reason why Mason doesn't say liberal arts. Agora, existe uma razão pela qual a Charlotte Mason não fala de artes liberais? Think for a moment what an art is. Pense por um momento no que significa arte. Arts are the tools of learning. As artes são as ferramentas de aprendizado. But Charlotte Mason says, Mas a Charlotte Mason diz, quote, our business is to feed the child. abre aspas, o nosso objetivo é alimentar as crianças Daily with the knowledge proper to him. diariamente com o conhecimento que lhe é apropriado, Rather than to furnish him with tools mais do que dar a ele ferramentas for dealing with knowledge, para lidar com o conhecimento, or even to make him an expert ou mesmo fazer dele um perito in the use of these tools. no uso dessas ferramentas. Uau! Obrigada, Art. Nossa, tu podes esclarecer um pouquinho mais, então, quais seriam algumas das principais diferenças entre o método proposto por Charlotte Mason e o método clássico? Well, Art, thank you very much. And now, what would be the main differences between the method proposed by Charlotte Mason and that of the classical method? I see 5 main differences between the Charlotte Mason method and the classical method. Eu vejo 5 grandes diferenças entre o método da Charlotte Mason e o método clássico. The nature of the child, A natureza da criança, the role of the teacher, o papel do professor, the curriculum, o currículo, the purpose of education, o propósito da educação, and the source of guidance for the method. fonte que guia o método. So let's start with the nature of the child. Então vamos começar com a natureza da criança. Charlotte Mason said the child does not need to begin A Charlotte Mason fala que a criança não precisa começar. with what classical educators call mimetic instruction. Charlotte Mason fala que a criança não precisa começar com aquilo que os educadores clássicos chamam de instruções meméticas. The child does not need to master the liberal arts A criança não precisa ter maestria nas artes liberais or the tools of learning ou as ferramentas de aprendizado before entering into the domains of history, antes de entrar nos domínios da história, literature, poetry, theology, science. nos campos da história, poesia, literatura,
teologia e ciências. The child is ready for ideas A criança está pronta para as ideias from the youngest age. desde a sua idade mais tenra. Now let's talk about the role of the teacher. E agora vamos falar sobre o papel do professor. Charlotte Mason said the teacher is not to instruct by A Charlotte Mason fala que o professor não deve instruir a partir mimetic or Socratic methods. do método memético ou do método socrático. The teacher is not to impose O professor não deve impor an ideal or a form um ideal ou uma forma or a set of conclusions ou um conjunto de conclusões upon the child. sobre a criança. In fact, the learning is not teacher-driven. Na verdade, o ensino não é centrado no professor. Charlotte Mason said education is the science of relations. A Charlotte Mason disse que a educação é a arte das relações. The teacher is a facilitator, O professor é um facilitador, helping the child to develop his own relationships. ajudando a criança a desenvolver os seus próprios relacionamentos. The child develops his own relationship with God, A criança desenvolve o seu próprio relacionamento com Deus, with the Bible, com a Bíblia, with literature, com a literatura, with nature, com a natureza, with the universe, com o universo, with other people, com outras pessoas, even people who speak different languages. mesmo com pessoas que falam outras línguas. So the third difference is the curriculum. E então a terceira diferença é o currículo. It's not based on the 7 liberal arts or any traditional list. Não é baseada nas 7 artes liberais ou em qualquer outra lista tradicional. In this sense, the Charlotte Mason method is child-centered. Nesse sentido, o método da Charlotte Mason é focado e centrado na criança. When Charlotte Mason talks about the science of relations, Quando a Charlotte Mason fala sobre a ciência das relações, she says, quote, ela diz, abre aspas, a child has natural relations uma criança tem relações naturais with a vast number of things and thoughts. com uma ampla margem de coisas e de pensamentos. So we train him upon physical exercises, Então ela é treinada em exercícios físicos, nature lore, no conhecimento da natureza, handicrafts, em artes manuais, science and art, em ciências e artes, and upon many living books. e sobre muitos livros vivos. For we know that our business Porque nós sabemos que o nosso negócio is not to teach him all about anything, não é ensinar tudo sobre coisa alguma, but to help him to make mas ajudá-la a fazer valid as many as may be válidas, seja lá quantas forem, those firstborn affinities aquelas afinidades inatas, aquelas habilidades inatas that fit our new existence que se encaixam na nossa nova existência to existing things. com relação às coisas existentes. So what Charlotte Mason is saying Então, o que a Charlotte Mason está dizendo is that every child is born with a vast range é que toda criança nasce com uma gama enorme of potential relationships. de relacionamentos potenciais. Our duty O nosso dever and the duty of the curriculum e o dever do currículo is to fulfill as many of those relationships as possible. é complementar e completar o maior número de relacionamentos possíveis. So 4, the purpose of education. Então, quarto, o propósito da educação. Classical education is called virtue education. A educação clássica é chamada educação de virtude. But let me ask you a question. What is the purpose of your church? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o propósito da sua igreja? Is the main purpose of your church to build virtue? O principal propósito da sua igreja é construir virtude? I don't know a single church whose mission statement is to develop virtue. Eu não conheço nenhuma igreja
que na sua declaração de missão esteja escrito desenvolver virtudes. Every church I know wants its people to have a relationship with God. Toda igreja que eu conheço quer que o seu povo tenha um relacionamento com Deus. In other words, to have the knowledge of God. Em outras palavras, que elas tenham o conhecimento de Deus. Your education is an extension of your church. A sua educação é uma extensão da sua igreja. The goal of knowing God should be the goal of your school at home. O objetivo de conhecer a Deus deve ser o seu objetivo da educação domiciliar. In Charlotte Mason's third volume, No volume 3 da Charlotte Mason, she says we don't talk about training moral nature. ela diz, nós não falamos sobre treinar a educação moral, ou treinamento moral. She says we take the child as we find him. Ela diz, nós pegamos a criança como nós a encontramos. A person Uma pessoa with an enormous number of embryo attachments. com um enorme número de relações e apegos ainda em fase embrionária. It is our chief business É o nosso negócio principal, é o nosso objetivo principal, to make the largest number of these attachments fazer com que a maior parte, com o maior número dessas afeições valid. se tornem válidas. In the Charlotte Mason method, No método da Charlotte Mason, every single subject todo tipo de assunto points the family to the knowledge of God. leva a família ao conhecimento de Deus. Number 5, the source of Número 5. guidance for the method. A fonte guia do método. Well, when the teacher looks for answers on what and how to teach, Quando o professor busca respostas sobre o que e como ensinar. the classical teacher O professor clássico looks to the model of ancient Greece, olha para o modelo da Grécia Antiga, which is a fundamentally Hellenistic culture and philosophy. que é uma cultura e filosofia fundamentalmente helenística. And by Hellenist, we mean the Greek tradition. E por helenística, a gente quer falar da tradição grega. When Charlotte Mason looks for answers about education, Quando a Charlotte Mason procura respostas para a educação, she looked to the teachings of Christ. ela olha para os ensinos de Cristo. Jesus was not Greek. Jesus não era grego, He was Hebrew. ele era hebreu. He was taught as a Hebrew. Ele foi ensinado como um hebreu. I believe Charlotte Mason's model Eu acredito que o modelo da Charlotte Mason puts us in the Hebrew tradition of education. nos coloca na tradição hebraica de educação. Obrigado, Art. Thank you, Art. A sua explicação foi super ampla. Your explanation was very ample. E eu queria só que, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa diferença do currículo. And I would like you to expand a little more in this difference of the curriculum. Porque, embora a nossa função como pais, como aqueles que inspiram, As our function as parents, as those who inspire, nós temos no currículo alguns pontos centrais que regem ele. we have in the curriculum some guiding lines to the method, Como história, por exemplo. like history, for instance. Você pode só explanar um pouquinho mais sobre esse assunto, para quem está nos ouvindo, não confundir isso com uma espécie de unschooling. Could you expand a little more on that so that whoever is listening us will not make a confusion between that and unschooling? So let me first explain why we study history. Então, para começar, deixa eu explicar por que a gente estuda a história. Let's just be clear that history is not in the trivium or the quadrivium. Vamos deixar claro que a história não está nem no trivium e nem no quadrivium. But your child is born with a hunger to know history. Mas o seu filho nasce com uma fome por conhecer a história. All persons are born with a love for history. Todas as pessoas nascem com um amor pela história. Until drills and memorization and dates
até que então as datas, a memorização e os exercícios constantes kill that hunger and joy. matem essa fome e esse prazer. Your child loves history and will love living books about history. O seu filho ama história e vai amar livros vivos que falem de história. Your job is to bring the right books to your child O seu trabalho é trazer os livros certos para os seus filhos and read them diligently and thoroughly, e lê-los de forma diligente e completa, not to follow the whims of your child, não seguindo as vontades do seu filho, but the hunger of your child. mas a fome do seu filho. Unschooling would be like letting the child walk through a candy store. Unschooling seria como deixar uma criança solta numa loja de doces. The child will reach for candy, A criança vai pegar um doce, but you as a parent knows that your child needs real, solid, healthy food. a criança vai pegar um doce qualquer, mas você como pai sabe que ela precisa comer uma comida boa e saudável. Lists of facts are just, Charlotte Mason said that lists of facts A Charlotte Mason diz que listas de fatos are just sawdust. é apenas como pó de madeira. Como Your children cannot live on either candy or sawdust. O seu filho não pode viver só de doce e nem de serragem. They live on ideas, Eles vivem de ideias and they are found in living books which you as a parent bring to your child. que são encontradas em livros vivos que você, como pai, traz para os seus filhos. Então, Art, para quem está nos ouvindo, só para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. So, Art, just to be very, very clear to whoever is listening to us, Você poderia falar quais as coisas centrais que todo o currículo Charlotte Mason deve ter? could you tell us what are the central things that every Charlotte Mason curriculum must have? I'm not sure I have time to tell you everything. Eu não acho que eu tenho tempo de te falar tudo. Apenas uma lista, not all. Can you just give us a thorough list, but not everything? The list is very long because it includes everything under the knowledge of God, the knowledge of man, the knowledge of the universe. A lista ficaria muito grande porque ela inclui tudo que fala do conhecimento de Deus, do conhecimento do homem e do conhecimento do universo. Knowledge of God comes from the Bible and from books about theology. O conhecimento de Deus vem do conhecimento da Bíblia e dos livros que falam sobre teologia. And great works of art that point us to the knowledge of God. E grandes trabalhos de arte que nos levam ao conhecimento de Deus. Could be pictorial art, Pode ser arte pictográfica, or music, or literary art. ou música, ou arte literária. The knowledge of man O conhecimento do homem includes history, inclui história, literature and poetry, literatura e poesia, modern languages, línguas modernas, your own language, a sua própria língua, including grammar and writing, incluindo a gramática e a escrita, ancient languages, línguas antigas, and all the arts that men and women have created. e toda a arte que homens e mulheres criaram. The knowledge of the universe E o conhecimento do universo includes science, inclui a ciência, making things with your hands, fazer coisas com as suas mãos and developing the abilities of your body. e desenvolvendo as habilidades do seu corpo. A Charlotte Mason education should include all of this. Uma educação Charlotte Mason deve incluir tudo isso. Obrigado, Art. Thank you, Art. Agora ficou super claro para quem está nos ouvindo e está começando agora essa descoberta e tem essa dúvida. Now it became much clearer for us who are starting or discovering. Can you repeat, please? I forgot. E está começando a descobrir esse método. And is starting to know this method. Yeah. Vamos para a próxima pergunta. And these things are for children of all ages. E isso serve para crianças de qualquer idade. So there's no children's Bible.
Children read the real Bible. There's a person's Bible. Então não existe uma Bíblia para crianças, existe uma Bíblia para pessoas. Então é para todas as idades. Jesus said, "Let the children come to me and do not hinder them." Jesus disse, deixe que as crianças venham a mim e não as impeçam. Children understand his words. As crianças entendem as suas palavras. É verdade. E a literatura, a história, também não devem ser de fatos de resumos, mas de contatos diretos. And also history and literature should not just be briefings or shorter stories, but with direct contact. That's right. And Charlotte Mason had a word called twaddle. E a Charlotte Mason usa um termo dizendo que ela usa chamado abobalhado, which refers to books that are for children, que se refere a livros que são para crianças, but don't account for the capacity of the child. Que não levam em conta a capacidade da criança. Yeah. Vamos para a próxima pergunta, então. So let's go to the next question. Na sua opinião, Art, uma pessoa que já aplica o clássico e começou a conhecer a Charlotte agora, ela consegue misturar as duas metodologias sem que uma contraponha a outra? Ou vai haver algum tipo de conflito entre as duas em alguns pontos? So, in your opinion, Art, could a person who already applies the classical method of education incorporate Charlotte Mason's method to the mix without the two methods contradicting one another? Or is there a conflict between the two methods at some points? So I have an opinion. Então eu tenho uma opinião. What if is my opinion right or wrong? Agora, quer a minha opinião esteja certa ou errada? How do we test opinions to see if they're right? Como é que a gente testa uma opinião para saber se ela está certa? I have a friend who wanted to answer this question through research. Eu tenho um amigo que tentou responder essa pergunta através de pesquisa. Not just opinions, but evidence. Não apenas opiniões, mas evidências. For her Doctor of Education program. Para o programa dela em doutorado em educação. In her graduate university studies. Nos seus estudos de graduação. She studied a classical school. Ela estudou numa escola clássica. That incorporates some of Charlotte Mason's methods. Que incorpora alguns dos métodos da Charlotte Mason. She observed classes being conducted. Ela observou aulas sendo conduzidas. She interviewed teachers and the dean of the school. Ela entrevistou professores e o diretor da escola. And she uncovered in her research. E ela descobriu na sua pesquisa. That the life of the Charlotte Mason elements. Que a vida dos elementos da Charlotte Mason was lost in the classical environment. Se perdeu no ambiente clássico. The reason for this is that a razão disso é que the classical paradigm is so strong. O paradigma clássico é tão forte that it forces Mason's methods into the classical way. Que ele força os métodos da Charlotte Mason a serem vistos de uma forma clássica. One example is narration. Um dos exemplos é a narração. In narration, the child shares his understanding of the ideas he's reading. Na narração, a criança compartilha o seu entendimento daquilo que ela está estudando. But for the classical teacher, mas para o professor clássico, there's an ideal that the child needs to achieve. Há um ideal que a criança precisa alcançar. Narration turned into an instrument. A narração, quando se transforma em um instrumento, for the children to say what the teacher wanted to hear. Para que a criança diga o que o professor quer escutar. The 5 differences that I listed. As 5 diferenças que eu listei. Explain clearly why this would happen. Explicam claramente por que isso aconteceria. Sim, essa amiga que o Art está falando, até ela falou no podcast do Charlotte Mason Poetry. And this friend of whom Art is talking about left a speech in the Charlotte Mason Poetry. Que é sensacional. Which is sensational. E para quem entende inglês, a gente vai deixar o link também para esse episódio do Charlotte Mason Poetry.
And for those of you who speak English, we're going to leave the link down below to the Charlotte Mason poetry. And this researcher that I'm describing E essa pesquisadora que eu estou descrevendo was a teacher in a classical school herself. era uma professora do ensino clássico, But when she had her own children, mas quando ela teve seus filhos, she realized that's not what she wanted for her children. ela descobriu que isso não era o que ela queria para os filhos dela. So she became a Charlotte Mason home teacher. Então ela se tornou uma professora domiciliar do método Charlotte Mason. Sim, e já aproveitando, então, né, que que o Art mencionou, essa amiga que saiu, né, pesquisou, entendeu e trouxe, né, aplicou aquilo que serve para a família dela na casa dela. So taking the chance that Art is talking about this friend who actually applied all this methodology to her family. A gente só queria, né, contestar que o Art provavelmente já viu muitas famílias fazer essa transição do método clássico para o método da Charlotte Mason. Art, que conselho que tu daria para as famílias que estão buscando fazer ou que vão fazer essa transição? O que seria um bom ponto de partida? Por onde elas poderiam começar? So Art, you've probably seen many families make the transition from the classical method to Charlotte Mason. What advice would you give to the families that are looking to make or will one day make this transition? Where should they start? Let me begin by clarifying one point. Me deixa começar ao esclarecer um ponto. There's no subject of knowledge Não há um tópico de conhecimento that belongs to just one method of education. que pertença a apenas um método de educação. I mentioned ancient languages. Eu mencionei, por exemplo, as línguas antigas. There are a lot of people who teach and learn Latin. Existem muitas pessoas que ensinam e que aprendem latim. The Latin language does not belong to classical education. A língua latina não pertence à educação clássica. You can learn Latin in public schools. Você pode aprender latim em escolas públicas. You can learn Latin in church schools. Você pode aprender latim em escolas eclesiásticas, na igreja. And you can learn Latin in a Charlotte Mason homeschool. E você pode aprender latim na educação domiciliar da Charlotte Mason. So when we talk about moving from classical to Charlotte Mason, Então, quando a gente fala de transicionar, de mudar do clássico para o método Charlotte Mason, we don't mean walking away from things like Latin, a gente não está falando de deixar de lado coisas como latim, but we mean teaching Latin in a living way. mas a gente fala de ensinar o latim de uma forma viva. If you have great works of art in your classical school, Se você tem grandes trabalhos de arte na sua escola clássica, you will find great works of art in your Charlotte Mason program. você vai encontrar também grandes trabalhos de arte no seu programa Charlotte Mason. But you will study that art in a living way. Mas você vai estudar essa arte de forma viva. But I like to tell people 4 steps to get started with Charlotte Mason. Eu gosto de falar para as pessoas de 4 passos para começar no método Charlotte Mason. Step 1 is go outside. O primeiro passo é, vai lá fora. For whatever age your children are. Não importa a idade que o seu filho tenha. Spend time in nature. Gaste tempo na natureza. Enjoy and observe nature. Aproveite e observe a natureza. Enjoy the fresh air. Curta o ar livre. Spend time on walks and with your family in the outdoors. Gaste tempo com a sua família caminhando lá fora. In Charlotte Mason's first book, Home Education, No primeiro livro da Charlotte Mason, Educação Domiciliar, she begins by describing the wonders of outdoor life. ela começa descrevendo as maravilhas da vida na natureza, do lado de fora de casa. Step number 2 Passo número 2. is to read and narrate living books. O passo número 2 é ler e narrar livros vivos. Put aside the lists of memorization. Deixe de lado as listas de memorização Invite your children to the world of living books. e convide o seu filho para o mundo de livros vivos. I just want to give one warning. Eu quero dar um aviso. Not every classic is a living book. Nem todo clássico é um livro vivo.
And not every living book is a classic. E nem todo livro vivo é um clássico. Living books will capture the attention of your child. Livros vivos vão capturar a atenção do seu filho. And children are able to narrate living books. E as crianças são capazes de narrar livros vivos. So step 3 Passo 3. is to teach math in a living way. Ensine matemática de forma viva. Focus on ideas. Foque nas ideias. Of course, children have to learn how to do math, É claro que as crianças precisam aprender como operar a matemática, but we are not trying to make human calculators. mas a gente não está tentando gerar calculadoras humanas. Make sure your children understand the math they're learning. Garanta que seus filhos entendam a matemática que eles estão fazendo. And help them to understand the beauty of math. E ajude eles a entender a beleza da matemática. Being able to solve a math problem Estar capaz de resolver um problema de matemática is not the ultimate goal of math. não é o maior objetivo da matemática. And step 4 E passo 4 is to start a handicraft with your children. é começar as artes manuais com seus filhos. If you have a craft that you know as a family, Se você tem algum artesanato que você conhece como família, then by all means start with that. então com certeza comece com ele. But if you're not sure where to start, Mas se você não souber onde começar, Sloyd is a great handicraft to begin with. Sloyd It's a term. In Portuguese, we say this. It's newish to the Brazilian community, but they are kind of grasping. I don't think we have a translation for Because it's not an English word, it's actually a Finnish. It's from It's not- Finland. Geralmente nós usamos o slide paper. Slide paper. usa o Sloyd mesmo? Ok. O slide mesmo. So I think you could just say Sloyd. Well, I think we you can can say always- Sloyd, and you can say that in future podcasts, you'll be talking about what Sloyd is. Muito bom. Então, a técnica de Sloyd, que a gente vai falar no podcast no futuro, pode ser um bom lugar para começar. But besides these 4 things, Mas além dessas 4 coisas, I have one other bit of advice. eu tenho mais um conselho. Read Charlotte Mason's books. Leia os livros da Charlotte Mason. If you believe that Charlotte Mason is classical, Se você crê que a Charlotte Mason é clássica, there's no reason to read her books, não tem por que você ler os livros dela, because classical has the answers. porque o método clássico tem as respostas. But if you read Charlotte Mason's books, Mas se você lê os livros da Charlotte Mason, you will find out for yourself why her ideas are different. você vai descobrir por si próprio por que as ideias dela são diferentes. Her books are living books. Os livros dela são livros vivos. Wow. Art, sem palavras para agradecer. I have no words to thank you, Art. É muito bom poder ouvir e reouvir coisas que a gente talvez já tenha ouvido há um tempo atrás, mas né, nessa trajetória estudando Charlotte Mason, às vezes a gente acaba deixando pequenas coisinhas para trás. It's always good to listen and to re-listen things that we know, but in our journey we may have left behind. E é sempre bom ser relembrada dessa beleza, dessa educação magnânima que a Charlotte Mason humildemente propõe para todo mundo, todas as crianças, para todos. And it's great to be reminded of this great and magnanimous things that Charlotte Mason proposes for every children, for all people, really. This importance of being reminded Essa importância de ser lembrado is why I read Charlotte Mason's 6 volumes é a razão pela qual eu leio os 6 volumes da Charlotte Mason every 2 years, a cada 2 anos, because I need to be reminded. porque eu preciso ser lembrado. E uma das coisas que eu aprendi com o Art, quando eu conheci ele pessoalmente há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos One atrás, of the things I learned when I met Art, I think 2 or 3 years ago, ler 3 páginas por dia dos volumes da Charlotte. read 3 pages a day of Charlotte's volumes.
E é o que eu tenho feito. And I've been doing it. Excellent. That's very good. Sim. Excelente, muito bom. Pensando nisso, Art, nós aqui na comunidade Descobrindo Charlotte Mason, And thinking about that, Art, we here in the Discovering Charlotte Mason community, iniciamos um clube de leitura we start a book club que nós chamamos Amor Pensante, that we call Thinking Love. apontando para a citação que a Charlotte faz de Pestalozzi, Pointing to the quotes that Charlotte makes from Pestalozzi, e tudo que a mãe precisa é um amor pensante. that all that a mother needs is a thinking love. Yes. E nesse clube nós estamos lendo com as famílias os volumes da Charlotte, começando pelo volume 1, que nós já temos em português, And in this club, we are reading the books starting from volume 1 that we already have in Portuguese. e estamos já finalizando a tradução do volume 2, And we're just about finished with the translation of volume 2. para iniciar a leitura do volume 2, e se Deus quiser, assim sucessivamente, até termos os 6 volumes em português. And then start reading volume 2. And if God bless, we can translate and read all the other volumes as well until we complete the 6. That sounds wonderful. Do you allow more people to join your reading club? Isso parece maravilhoso. Você permite que outras pessoas também entrem nesse clube de leituras? Sim, nós abrimos para famílias do Brasil todo, tem famílias de fora do Brasil também que quiseram participar. Yeah, we opened this to families all over Brazil and some people who are not in Brazil right now. Hoje So- nós estamos limitados a umas 85 mães, Today, we are limited to around 85 mothers porque nós não conseguimos atender muito mais que isso. because we are not capable of having more than that right now. Mas I para hope os that- próximos grupos. Sorry. I hope that more groups will form. Eu espero que mais grupos se formem. É uma das Just nossas... Sorry, go ahead, Art. So just as we ask our children not just to read, but also to narrate, Uhum. E assim como nós pedimos que as nossas crianças não apenas leiam, mas narrem, we as parents reading Charlotte Mason should not just read, but also narrate. nós como pais também não deveríamos apenas ler, mas também narrar. Sim, nós estamos em cima das nossas estudantes, ajudando elas na narração também, incentivando, encorajando e dando oportunidades para elas narrarem, tanto escrevendo quanto falando nos nossos encontros. So yeah, we're together with our mothers, helping them not only read, but also narrate in our meetings. Very good. Yes. E muito disso, o que me inspirou foi o Idle Challenge. And much of what inspired us is the Idle Challenge. O formato de narração das famílias, de interação no grupo de leitura. The format of the families narrating in the meeting. It's wonderful. Então, Maravilhoso. mais uma vez, Art, obrigada pela sua disposição. So Art, thank you very much once more for your availability. E obrigada por todo o trabalho que você tem compartilhado com as famílias de fala inglesa. And thank you for all the work that you've been sharing with the English-speaking families, E beneficia, né, todos. which actually benefits us all. Yeah. E nós esperamos traduzir mais artigos do Charlotte Mason Poetry. And we are hoping to translate more articles from the Charlotte Mason poetry. Parents Review, artigos. E Articles from the Charlotte parents' Mason reviews Poetry. and articles from the Charlotte Mason poetry. Yeah, thank you. It's a privilege to be partners with you. É um privilégio ser parceiro de vocês.